É uma aplicação inovadora que consegue detectar a atividade física dos idosos dentro de transportes públicos. Foi desenvolvido por um aluno do ISEP, exatamente para falarmos deste sistema inovador e tão importante para as gerações de todos nós, que temos o gosto de ter connosco Nuno Pereira, é coordenador académico deste projeto. Seja muito bem-vindo, é um gosto estar consigo. Ora, de facto, para as pessoas também que estão lá em casa perceberem, simplificando um pouco do que se fala, da Smart Trans, basicamente é um sistema que permite detectar a atividade física que os idosos ou que qualquer utilizador desenvolve no uso de transportes públicos, certo? Sim, portanto, eu diria que, talvez começando por tentar explicar como é que nasceu o projeto, a ideia era basicamente utilizar os telemóveis, que hoje em dia são utilizados por toda a gente e são, na realidade, cada vez mais baratos e com mais capacidades. E então eles são também muito utilizados para tentar, portanto, ajudar-nos no diagnóstico de algumas doenças e etc. E, portanto, baseados nessa ideia, posso, por exemplo, dar um exemplo. Se nós formos ao médico e o médico nos perguntar se temos dormido bem, nós provavelmente vamos ter alguma dificuldade em responder de forma exata a essa pergunta, porque nós temos ideia que acordamos à meia-noite, mas se calhar não sabemos se fizemos muito ruído durante a noite, não sabemos se nos movimentamos muito durante a noite. E os telemóveis, porque na realidade hoje em dia são os nossos parceiros, estão mesmo ali ao lado e são um bom dispositivo para, se calhar, até responder de uma forma um bocadinho mais exata a essa pergunta. E, portanto, baseado nesse tipo de ideias, utilizamos o telemóvel, neste caso, para tentar saber qual é o meio de transporte que o utilizador está a utilizar, seja se está a andar a pé, se está a andar de automóvel, se está a andar de metro, de Portanto, comboio. não é restrito aos transportes públicos, como referia, mas sim qualquer tipo de transporte, Qualquer seja o tipo carro, de transporte, ou mesmo inclusive andando a pé, e, portanto, utilizar esta informação para ajudar os profissionais de saúde a terem alguma ideia sobre quais são os padrões de mobilidade das pessoas idosas, quais são, se há alguma mudança no seu ritmo diário. Nós, ao sabermos isto, podemos saber que a pessoa vai a algum sítio, tem interações sociais e tentar detectar algum tipo de alterações, portanto, no seu ritmo diário. A ideia é que depois esta informação que é então fornecida ou aplicada neste sistema seja depois fornecida ela assim aos tais profissionais de saúde, por exemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, para que eles possam então perceber e detectar o estado geral, digamos assim, destas pessoas, certo? Precisamente, portanto, utilizando esta informação, ela é diretamente passada, digamos, depois aos profissionais de saúde, eles podem utilizar isso como indicadores de uma quantidade atividade física e mesmo das questões sociais. Há muitos exemplos de utilização deste tipo de informação para detectar este tipo de coisas, inclusive detectar se há algum tipo de problema social, se há depressão e por aí afora. Portanto, Muito bem. Perguntava-lhe também, para percebermos, este projeto já está numa fase de treino, digamos assim, já foi aplicada e já se percebe os benefícios que pode trazer de facto para estes utilizadores mais velhos. Sim, portanto, isto foi uma tese de mestrado desenvolvida pelo Nuno Cardoso, um aluno do nosso departamento, e, portanto, ele neste momento já concluiu e, na realidade, neste momento está a trabalhar já portanto, na instituição que acolheu e que estava a desenvolver também este projeto no âmbito de outros projetos mais e focados também neste sénior. Exatamente. Portanto, eles têm muitas atividades no âmbito deste tipo de problemática. Portanto... Já foi feita essa fase de experimentação? Portanto, durante o trabalho do Nuno Cardoso, portanto, ele já desenvolveu o treino desta aplicação e depois também fizemos já alguns testes, portanto, em cenários reais para tentar perceber qual é que seria o desempenho em cenários reais desta aplicação. Porque é algo que à partida não é muito comum fazer esta ligação da tecnologia com os idosos, que é um público que à partida não conhece ou não domina tão bem estas questões, certo? Sim, portanto, um dos objetivos também era importante que a pessoa tem que utilizar o dispositivo, mas na realidade não tem que fazer nada. A única coisa que tem que fazer é transportá-lo consigo.
portanto não há grande necessidade de interação. A aplicação é capaz de, por si, processar, digamos, os sinais dos sensores do telemóvel e a partir daí chegar a conclusões sobre quais são esses os movimentos e quais são os padrões e por aí fora. Do ponto de vista tecnológico, sem ser demasiado, sem aprofundar demasiado esta questão, perguntava-lhe como é que isto é possível, como é que isto foi trabalhado, se há aqui algum tipo de tecnologia inovadora, se é via GPS, como é que é também... Portanto, uma das coisas que nós fizemos no trabalho foi evitar utilizar, digamos, algum tipo de tecnologia que fosse difícil de utilizar, por exemplo, dentro de portas. O GPS não funciona. Ou um metro mesmo, no subterrâneo. E, portanto, o que nós tentamos fazer foi utilizar só as capacidades do telemóvel, nomeadamente os sensores que o telemóvel tem e as capacidades de comunicação e detecção de redes sem fio. E utilizando isso, o que nós fizemos foi treinar a aplicação quais seriam, digamos, os padrões dos sensores que levam a concluir se estamos a fazer um determinado movimento e melhorar depois isso com mais alguma informação sobre as redes sem fio, a localização. Há quase que uma interpretação, de alguma maneira. Exatamente. Portanto, Nuno, resta-me agradecer, foi um gosto estar consigo, ficaríamos aqui mais tempo à conversa, mas em televisão, e mesmo assim, muito obrigada, foi um prazer estar consigo, obrigada.